E aleluia, temos o primeiro vídeo oficialmente de 2023. Agora estamos aqui na primeira semana de 2023 e a gente já começa assim, gente, com o pé na porta, fazendo um vídeo, trazendo informações históricas de moda de uma das pessoas mais especiais da história da moda, que revolucionou a moda e que, assim como muitas interferências na parte de carreira, na parte de moda em si, nós tivemos também muitas interferências pessoais dessa pessoa. Essa pessoa revolucionou vários movimentos políticos, vários movimentos culturais e é uma pessoa extremamente importante para a história da humanidade. Essa pessoa foi Vivienne Westwood. Na verdade foi não, né? É, porque ela será eterna nos corações dos amantes da moda. Então, se você quer saber mais sobre Vivienne Westwood, sobre história de moda, gente, é o vídeo mais completo desse YouTube, que eu assisti assim, ó, 200, e eu tive que pegar muita informação pra vocês, que, gente, a Vivienne é uma das pessoas mais icônicas da história. Então, vamos aqui prestar nossa homenagem, né? Porque, pra quem não sabe, ela acabou de falecer e ela estará pra sempre nos nossos corações. Então, se você quer saber sobre moda, sobre história, sobre tudo, coloque comigo que esse vídeo estará incrível e você não vai se arrepender. Bora lá! Olá, muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Marcela Carrasco. Aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda, tendências de moda, história de moda, tudo que for mais fresquinho sai aqui primeiro. Então, se você já gosta desses assuntos, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve pra não perder nenhuma novidade e bora lá que, gente, esse vai ser um dos melhores vídeos do canal. Lembrando que assim, gente, tem várias perspectivas pra qualquer história. Eu tentei assistir o máximo de vídeos que eu consegui, ler o máximo de matérias, porque assim, quando é uma pessoa que tem muita história, muita coisa por trás, algumas informações não batem, mas ali onde não bateram, nas várias plataformas que eu tive acesso, e claro, como sempre, só peguei plataformas que tem muito respeito, né, como as melhores magazines do mundo, os melhores creators do mundo, mesmo assim, tiveram alguns pontos que não fizeram sentido, mas quando chegar nesses pontos da história, a gente vai conversando e também tirando as nossas próprias conclusões. Bom, a Vivienne Westwood nasceu em 1941 em uma cidade pequena em Cheshire. Eu acho que fala Cheshire, não sei. Lá na Inglaterra. O pai dela era um shoemaker. Ele era apenas um designer de sapatos. Mas, gente, não pense que é um designer famoso, não. Era um sapateiro. E a mãe trabalhava com algodão. Então, assim, querendo ou não, ela já tava desde o início sendo introduzida pela moda, né? Que às vezes a gente acha que moda, como eu falo pra vocês, é só designer. Não. A moda começa em todos os ciclos da nossa vida. Ainda mais uma pessoa assim, que já cresceu com criações, com criatividade. Ela já vai tendo mais coisa no sangue, né? Uma coisa que não dá pra fugir, que é ali do sangue mesmo. Ela era a mais velha dos 3 filhos da família e o nome dela, gente, era Vivienne Isabel Swire. E ela cresceu numa doutrina calvinista. A Vivienne Westwood, que a gente conhece, mais pra frente que na história a gente vai ver, que o Westwood foi do ex-marido dela, o primeiro marido, que ela teve 3, né? E o primeiro marido dela chamava Westwood e ela acabou pegando ali o sobrenome, então o nome real dela não é Vivienne Westwood, né? É real, mas assim, não é o nome que seria até hoje. Em 1950, a sua família se mudou para os subúrbios de Londres e uma das cidades que eles moraram chamava Harlow. A Vivienne logo começou a se interessar por moda e ela saiu de casa aos 17 anos pra começar a faculdade de moda. E ela fez faculdade, gente, na London School, que era School of Arts, né? London School, School of Arts, e agora chama Faculdade College de Westminster, tá? E o que acontece? Lá ela estudou moda, tem muitos pontos da história falando que ela começou um curso de ourives, mas acabou não finalizando o curso, e muitos pontos da história, assim, alguns lugares falam que ela acabou se formando, outros lugares falam que ela acabou desistindo, outros lugares falaram que ela se formou, mas não desistiu. Mas o que bate em todas as histórias é que ela realmente não começou a trabalhar com moda quando ela terminou ou ali enquanto ela fazia a faculdade. Ela começou a trabalhar de professora. E sabe por quê? Porque ela não acreditava que mulheres normais, mulheres sem ser aí, né, nepo babies, elas conseguiriam ter sucesso na moda e conseguiriam assim ter o seu sustento, ter uma carreira. Então, como ela via aquilo muito longe dela, ela falou, quer saber? É uma paixão, mas eu vou deixar pra lá. E ela começou a trabalhar como professora. Ah, e um PS, tá? Ela foi professora até 1971, isso que ela já estava começando a trabalhar com moda, que a gente vai ver aqui na história. Em 1962, ela casou com Derek Westwood, que foi quem passou o sobrenome pra ela, e eles ficaram juntos 3 anos. Eles tiveram um filho, o Benjamin Westwood, que ele inclusive hoje, né, antes da Vivienne falecer, eles tinham vários projetos juntos, apareceram várias vezes publicamente juntos, e ele tem um estilo bem louquinho, assim, igual a mãe. E uma coisa que eu achei bem interessante, que não tá muito no conceito de moda, mas eu achei legal trazer pra vocês, é que o Derek, ele era dono de balada em Londres, e a Vivienne
Vivienne, ela era baladeira e eles tinham ali uns desejos em comum e eu achei meio estranho, né? Porque é bem parecido com a minha história. Pra quem não sabe, a gente também tem balada em Londres. Eu também sempre fui baladeira e a gente ali acabou casando, e meu marido. Enfim, um ano antes do término, a Vivienne conheceu uma pessoa que mudaria a sua vida, que é o Malcolm McLaren. Gente, olha como a vida é, né? Eu, assim, estudando a história da Vivienne, já tinha lido várias vezes, mas hoje eu estudei muito pra trazer esse vídeo. Eu vi que tudo faz sentido. A Vivienne, ela é um símbolo de poder, de segurança e de que sonhos podem sim se realizar, porque ela é uma designer que demorou muito até as coisas acontecerem. Às vezes a gente pensa, né, que a gente tem que ter sucesso aos 20, aos 30 anos, e a Vivienne foi uma construção, e a vida dela teve que ter várias idas e vindas pra ela realmente começar a traçar o que era o propósito dela. E foi só quando ela conheceu o Malcolm que começou toda essa transição da história de moda na vida da Vivienne. E o que aconteceu? Ela conheceu o Malcolm quando ela ainda estava casada, e ela terminou o casamento pra ficar com ele. Olha que loucura. E ele era um estudante de arte e vivia com seu irmão, quer dizer, ele era quebrado e ela mesmo assim casou com ele. Então ela casou com ele, teve um filho em 1967 que chama Joseph, e ele era um ativista total, gente. Ele era todo rebelde, sempre trazia causas políticas pra vida dele, sempre engajava nesse tipo de coisa e começou a trazer uma luzinha pra um ponto que a Vivienne nunca tinha se atentado, que era moda com paixão, né, com cara de ativismo, moda como política, moda como rebeldia, e foi aí que ela começou a entender o que seria a moda na vida dela. Então, a estratégia dele, do Malcolm, na vida dele, era simplesmente se vestir como um ato político. Então ele era totalmente rebelde. E lá nessa época, né, porque aqui a gente tá falando em 1968, tava começando qual o movimento da moda? A gente tava começando o quê? Flower Power, uma coisa peace, tava todo tendo essa coisa mais hippie, uma estética mais jogada, uma coisa mais relax, e vem eles com os dois pés no peito, trazendo o quê? O punk. Gente, a Vivienne Westwood, ela inventou o punk. Claro que o punk, assim, em essência já existia, mas ela trouxe poder, ela trouxe nome para o punk com a ajuda do Malcolm, porque eles eram ali bem juntos, e a gente sabe muito bem que nas histórias, né, até hoje, atualmente, por exemplo, a gente tem Coquette Girl, que é uma coisa mais old money, mais balletcore, contra o quê? Uma estética dark. E isso não é só hoje, tá, gente? Isso foi uma vida inteira, e lá não podia ser diferente. Então, em 1971, eles abriram uma loja em Kings Road. E eu fui lá pesquisar, né, porque eu achei muito interessante, eu sempre gosto de fazer uma pesquisa a mais pra saber o que aconteceu. O que aconteceu? O dono de uma loja lá em Kings Road, pra quem não sabe, é uma rua icônica lá na Inglaterra, em Chelsea, que é um dos bairros mais caros. Um dono de uma loja lá conheceu o trabalho dos dois, que eles já faziam ali algumas peças, ficou interessadíssimo e cedeu a parte de trás da sua loja. Tanto que tem na internet vários antes e depois da loja, quando eles pegaram e como eles transformaram e deixaram a estética deles. Já naquela época, tá? Naquela época, sabe o que eles faziam? Eles começaram a loja com do it yourself, reformando peças vintage. Gente, a gente tá falando de 1971. Olha como a pessoa é pra frente. Em 1971, eles já estavam trazendo o conceito de vintage e estavam reformando peças dos anos 50. Olha que absurdo, que pessoa pra frente que era a Vivienne. Eles começaram a loja, primeiro nome chamava Let It Rock. Já aviso que, gente, essa loja muda de nome 300 vezes, parece até que ela era libriana, né? Confusa. E era especializada em vender roupas vintage dos anos 50 e camisetas gráficas com mensagens contra o sistema. Pra quem não sabe, a Vivienne foi uma das pessoas que iniciou esse movimento anarquista, ela que fez lá o A, todo aquele movimento dos anarquistas, e eles começaram essa rebeldia em imagem de moda, como eu falei anteriormente. Então eles começaram a reformar as roupas vintages, por quê? Porque eles estavam sendo capitalistas contra o capitalismo, porque eles não queriam deixar que o capitalismo comesse eles. Então eles começaram a comprar roupas usadas, transformá-las e vender, e, tipo, falar assim pro Estado, ó, eu não preciso da sua moda, eu tô fazendo a minha própria. Era extremamente isso. E as camisetas, gente, as camisetas eram pesadíssimas, todas elas tinham lá uma impressão e tinham muitas delas que chegaram a ser banidas porque elas tinham muitas coisas explícitas, se é que vocês me entendem. Eles faziam peças provocativas, como eu já disse, e foi muito importante pro estilo da design, porque foi ali que ela começou a ter liberdade, ela começou a entender o que era moda na vida dela, porque ela começou a bater mais asas, né? Porque até então ela era muito oprimida. Então era o início da época punk e começaram as provocações com os conservadores ingleses, como por exemplo as peças de couro sadomasoquista. Então assim, eles faziam tudo para provocar
o sistema, os conservadores, eles começaram, imagina, a gente naquela época, que era na época da paz, trazendo peças de couro sadomasoquistas babado. As coleções eram muito sucesso e elas eram sold out a todo momento, tanto que o dono da loja, que cedeu ali atrás da loja, acabou vendendo pra eles acabaram comprando a loja e virando loja deles, porque eles tomaram, assim, uma proporção muito grande, foi uma dupla de muito sucesso. Pouco depois, a loja começou a chamar Paradise Garage e ela era inspirada, sabe no quê? No estilo biker, porque casou ali bem na ascensão do Elvis Presley, então tinha muitas peças que tinham a cara do Elvis Presley, eles adicionaram muitos pregos, correntes, lantejola, trazendo um pouco também dessa vibe disco que tava chegando, né? E faziam muitas camisetas, ainda seguindo o conceito de camiseta, com slogans tipo rock and roll e Elvis. Então eles tiveram aí uma pausa e vocês verão que durante toda a carreira da Vivienne Westwood tiveram muitas estéticas que acabaram casando com os tempos da vida dela. Ela acabou refletindo que, gente, até ontem eu tava falando com o meu pai, né, sobre Cazuza, a gente tava conversando como Cazuza antes tinham várias músicas românticas e depois ele começou, ali no finalzinho da vida dele, ele começou a trazer uma imagem mais de depressão e meu pai falou, nossa, eu não gosto dessas músicas, né, dessa fase. Eu falei, pai, a arte imita a vida, então a gente acaba trazendo o que tá acontecendo na nossa vida e mandando pra arte. Então o Cazuza estava mal, ele traria músicas mais depressivas. E assim aconteceu também com Vivienne Westwood. Ela estava sendo fiel aos momentos da vida dela, trazendo a arte como um movimento mesmo, e eu acho isso extremamente interessante. Nos anos 70, a loja mudou novamente de nome e virou Too Fast to Live. Só que, gente, era muito grande, era Too Fast to Live, Too Young to Die. Era muito grande nome e claro que logo eles iam trocar de novo. E esse nome foi inspirado nos anos 40, atraindo um público mais underground, tá? Em 1974, a loja virou Sex. Gente, quando a loja virou Sex, o negócio rodou muito, porque muita gente ficou chocado. Meu Deus, como pode chamar Sex? E outras pessoas gostaram e acharam a atitude muito brava e começaram a trazer cada vez mais atenção para os designers de Vivienne, tá? E a Vivienne ficou interessada em looks mais sexys e de couro. Algumas peças tinham porno. Editora, dá um pi aí. Explícitos e chegaram a ser banidas, como eu disse anteriormente, tá? O nome da Vivienne começou a ficar bem popular na Inglaterra e o seu marido, pra quem não sabe, ele tinha um envolvimento musical. E eles começaram a pensar juntos assim, pera, o rock tá morrendo, o rock tá dando uma baixada. A gente tem que trazer mais bandas de rock. Pra quem não sabe, a Inglaterra, né, é um ícone do rock. E eles começaram a fazer o quê? Fazer um casting. Eles esperavam as pessoas chegarem na loja, que como era uma loja que vinham muitas pessoas do criativo, da arte, do punk, eles começaram a fazer um casting das pessoas que compravam lá e o marido dela, o Malcolm, ele conseguiu montar uma banda que foi apenas a Sex Pistols. Eu fui pesquisar a fundo e um dos integrantes, inclusive, ele trabalhava na loja e os outros integrantes, eles foram ali recrutados enquanto compravam roupas na loja deles. Então eles começaram a andar ali muito juntos, né? Os dois ali estavam bem na mesma página. Então eles começaram a trazer muita referência de couro, muita referência do sexy, muitas apelações e eles começaram a ficar cada vez mais falados na Inglaterra, porque a Inglaterra sempre foi um país muito conservador. E pra ter tudo isso, é claro, que chamou extremamente a atenção do público, que era realmente o que eles queriam fazer, né? E o Malcolm começou com Sex Pistols e depois ele começou a agenciar um grupo que chamava New York Dolls. E, gente, ele pediu pra Vivienne, Vivienne, é a sua hora, você vai vestir os meus grupos. E aí começou todo o sentido de Vivienne Westwood, que ontem até postei no Instagram. Gente, eu vou falar sobre a Vivienne e mandaram assim, nem presta seu tempão dessa mulher, ela que começou a graça de achar o feio no bonito. E, gente, isso me fez refletir tanto que, graças a Deus, que ela começou a achar graça no feio e começou a trazer coisas mais o que? Artísticas. Foi a Vivienne que começou a trazer looks muito loucos na passarela, uma coisa muito artística. E por que ela fez isso? Porque ela começou como uma design de artistas, ela começou a fazer design para as bandas. E, gente, não tem como você comparar um look pra você se apresentar num show e um look do dia a dia. Então ela tem muita inspiração dessa coisa mais artística no dia a dia, porque ela trouxe referências de onde ela começou. E isso é muito importante no trabalho de um designer, né? Ver onde ele começou e dar a adaptada que precisa da adaptada, mas ainda conseguir um resultado bem legal entre o DNA artístico e o DNA do atual. No DNA, né? Na atualização do atual. Mas aí, gente, aí o negócio foi assim, ó, rise, porque assim, a bicha não parou mais, tá? Em 1977, a Vivienne mudou de novo o nome da loja dela, Clothes for Heroes. E o que aconteceu? O Sex Pistols acabou bombando com a música mais famosa deles, que é qual? God Save the Queen. E ela fez a camiseta pra eles, que era basicamente a nossa querida Betinha, com o quê? Com uma fechadura na boca dela. Sabe esses alfinetes de roupa, alfinete de fralda? Tinha um alfinete assim, em volta da boca dela. E essa camiseta bombou absurdamente. Então pode ver que ela ficava o tempo inteiro provocando o governo, provocando a monarquia. Então era muito forte toda essa provocação. Só que o mais interessante de tudo
tudo era o quê? Era que mesmo que ela provocava o tempo inteiro a rainha, enfim, a monarquia, mais pra frente ela chegou a ganhar várias premiações da rainha como a maior designer da Inglaterra e inclusive, gente, correm os boatos que quando ela foi lá receber o seu prêmio, ela foi sem calcinha. Tem até uma foto aqui de um paparazzi que ela tá 100% explícita, que ela tá abrindo as pernas ali dela e acabou ocasionando muitas pessoas falarem, né, que foi uma falta de respeito, que ela não honrou a rainha, mas no final a rainha amou, a rainha deu risada disso e acabou que ela levou super numa boa e ela acabou cada vez ganhando mais e mais prêmios com a monarquia e ela foi um sucesso esplêndido na Inglaterra, tá? Em 1981, ela organizou seu primeiro fashion show em Londres, que daí foi quando a marca começou a ter um pouco mais de poder aquisitivo e levava o nome de Pirates. E, gente, toda vez que a gente pensa num pirata, a gente pensa o quê? Numa paleta um pouco mais escura, numa coisa um pouquinho menos chamativa. E sabe o que ela fez? Ela trouxe essa coleção Pirates simplesmente com cores vibrantes. Quem imaginaria que alguém traria uma inspiração de piratas com coisas muito vibrantes? E claro, como foi um choque na época, a galera ficou louca, saiu em todos os portais, todos ali os jornais e ela ficou cada vez mais conhecida. Em 1982, ela lançou a coleção Savage, que foi muito famosa também, que era uma vibe mais americana, uma cultura mais americana. Em 1983, eles terminaram a relação, né, de casamento, que todo mundo fala que o casamento deles era bem tóxico, e novamente a marca se mudou, né, a loja se mudou, e foi o último nome da loja, gente, que parece até que é um milagre, né, depois de mudar 200 vezes, que era World Ends. E tinha um relógio na frente, que é esse relógio aqui, que é um ícone pra marca Vivienne Chachd. Tem várias peças que trouxeram esse relógio, e até hoje ele é muito falado no universo da moda. E assim a marca virou 100% punk. Aí que realmente o punk bombou e ela foi a rainha do punk, trouxe muita referência punk, trouxe muita referência dessa era meio rebelde e ela bombou absurdamente. Eram looks bem artísticos, afinal ela tinha começado vestindo bandas e eram coisas bem chamativas, diferentes e seguindo muito esse DNA punk, que é o mesmo até hoje. Se vocês pegarem referências de punks daquela época da Vivienne com referências de hoje, é muito similar todo esse movimento, tá? Só que tem um PS aí, um gap, né? Porque claro, a carreira dela começou a crescer mais, ela começou a cada vez mais também fazer menções à era vitoriana, que eu vou trazer vídeo pra vocês, toda hora era vitoriana pra cá, era vitoriana pra lá, vai entrar vídeo aqui no canal. Ela também trouxe referências da era vitoriana, então a gente tinha muitas coisas meio monárquicas, os vestidões, uns cabelões também, tiveram muitos desses movimentos, até eu acho que trazendo como uma crítica social. Só que, gente, o que aconteceu? O punk de movimento social e cultural e político, ele se transformou o quê? Cadelinha do capitalismo igual a gente. E ela falou o quê? Se o punk virou capitalista, eu não tenho mais por que seguir o punk, porque eu tava com o punk porque a gente era rebelde. Agora o punk virou só mais um. Beijo, tchau, punk! E o punk saiu. Em 1980, ela mudou totalmente o estilo dela, saiu do punk e foi pro chamado Anos Pagões. E, gente, essa é a parte mais incrível, que como eu falei, né, era inspirado pelas sopas de classe média, uma coisa um pouco mais vibezinha princesa. E nesse Fashion Week, gente, eu preciso falar em especial aqui, que foi no Fashion Week de 87 para 88, a Harris Tweed, que era uma coleção, influenciou toda uma geração. Deixa eu explicar pra vocês que eu achei muito interessante. A Vivienne, quando ela tava lá pegando mais inspirações, como eu falei, ela saiu dessa vibe punk, ela falou, o punk não tem nada mais a ver comigo. Ela começou a dar uma olhada pra novas estéticas. E um dia estava ela no metrô, passou uma criança de no máximo 12 anos, com um casaquinho de tweed, com uma sapatilha amarrada dentro da bolsa, e ela olhou aquela cena e marcou muito ela. Ela teve uma inspiração, como eu digo, a moda, né, a gente se inspira por várias vertentes. E ela se inspirou nessa criança e ela falou, quer saber, eu vou trazer uma coleção de tweed. E na época tinha como se fosse ali uma autenticação de tweed, que era o melhor tweed, sabe? Era o melhor ali tecido de tweed pra usar, de pelo, que chamava Harris Tweed. Que o Harris Tweed tinha esse logo. E se você for parar pra pensar, esse logo tem alguma coisa que chama atenção, não chama? Que tem alguma coisa ali familiar? Vocês conseguem observar que esse logo da Harris com esse logo da Vivienne tem muita coisa em comum? Então, ela fez o logo inspirado no Harris Tweed, colocou essa referência de Saturno, né, do anel, pra fazer uma menção que o quê? Que a marca estaria sempre olhando pra frente, sempre olhando pra modernidade, sempre olhando pra tecnologia, né, avançada, e fez a referência do Harris, porque o tweed foi extremamente importante na construção da marca da Vivienne. Eu duvido que você sabia disso até agora. Então, como eu falei, Harris Tweed era como se fosse uma classificação de um tweed excelente, e ela fez uma coleção toda inspirada no
tweed e acabou revolucionando a marca. Daí, gente, acabou que ela se inspirou na menina, saiu o logo e daí pra frente foi só pra cima. A gente teve uma marcação muito forte na marca, que foi em 1993, quando ela começou a ter mais poder aquisitivo e chamar top models, e a gente sabe que as top models, naquela época, elas eram referência pra qualquer design. Então o design tinha que ter as top models, foi a época das top models, e quem são elas? Naomi Campbell, Kate Moss, várias outras. E o que acontece? Ela chamou a Naomi Campbell e a Naomi Campbell caiu na passarela com a Vivienne Westwood em 93. E o que aconteceu? Essa foto aqui dela rindo na passarela, enfim, se divertindo com aquele momento, ficou marcada na história de moda e é um dos momentos mais icônicos de moda do mundo, da história. Então ela realmente foi ali que ela se colocou no mapa. Depois, em 95, teve um babado. Foi esse desfile aqui que a Kate Moss apenas apareceu pelada na parte de cima, segurando, imitando, né, como se fosse uma referência a Maria Antonieta, chupando um sorvete na frente de todo mundo, e foi um caos na moda, um caos na história. Os conservadores ficaram loucos e assim ela se colocava novamente ali, mostrando qual era o propósito dela e por que ela veio no mundo da moda. E depois disso tiveram inúmeros momentos que a gente pode continuar falando da história de Vivienne Westwood e falando sobre a influência gigantesca que ela tem na moda até hoje. A Vivienne é uma das poucas designers que sobraram ali, né? Hoje, infelizmente, ela não tá mais aqui conosco, mas ela foi uma das poucas que ainda trabalhava por amor, ainda tinha o seu slogan de compre menos e use muito essas peças, que vai muito sobre o que a galera fala hoje, desse, né, consumismo exagerado. Então a Vivienne, ela fazia por amor, ela fazia por arte, ela não olhava números, não olhava ali qual que ia vender mais, o que ia vender mais, e a gente tem várias peças dela que até hoje fazem muito sucesso, como podemos, por exemplo, citar todos os colares de pérolas da Vivienne, que foi ela que voltou com toda essa cara do TikTok vibes, de coquetes, com ali os pingentes, né, de Vivienne Westwood com as pérolas. Temos também os brinquinhos dela, temos os corsês de Vivienne Westwood, várias referências de Vivienne, inclusive ela é uma das era uma das maiores designers de noiva, e era o meu sonho casar com a Vivienne fazendo o vestido. Não sei, pode ser que ainda se realize, né, posso comprar um vintage, mas mesmo assim fiquei muito triste com a partida dela, porque foi uma coisa que marcou muito na minha história, toda essa conversa, porque como eu disse até agora nesse vídeo, ela era muito mais do que um designer de moda, ela é uma pessoa referência. E hoje, gente, o que a marca faz hoje? A marca soube se atualizar, soube trazer muitas conversas da geração Z em prol dela, foi uma das primeiras pessoas a começarem a falar de Greenpeace, de sustentabilidade, de consumo exagerado, e ela sempre teve uma relação muito boa com todo esse sistema sustentável, tanto que várias coisas ela já fez pra essa vibe do sustentável. Ela já lançou camisetas que acabou trazendo todo o lucro pra o Greenpeace, enfim, vários movimentos sustentáveis, vários movimentos em prol da natureza, em prol, enfim, de todas essas causas que a gente acredita, tinham a bandeira de Vivienne Westwood ali levantadíssima e lutando em prol de toda a sociedade, não só sobre a moda, mas sobre todo o contexto do mundo. E claro que tiveram muitas influências, dava pra fazer um vídeo aqui de 51 horas só pra falar tudo que a Vivienne Westwood fez até hoje na moda pra nós, mas infelizmente esse vídeo eu já falei muito e eu vou deixar as próximas informações pros próximos vídeos. E aí, meus amores, vocês sabiam tudo isso da nossa rainha Vivienne Westwood? Se vocês querem que eu traga um vídeo das influências de Vivienne Westwood na história de moda, já deixa aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. E olha, gente, vai ser um vídeo incrível, porque ela é a nossa rainha de moda. Se vocês gostaram desse vídeo, dá muito like pra me ajudar, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, já clica aqui do lado que terão vários vídeos incríveis de moda pra você se atualizar. Muito obrigada por estarem até aqui, gente, muito obrigada mesmo, um beijo, amo vocês e até a próxima, tchau!